Olá, boa noite a todos e a todas. A gente está dando início a mais uma reunião do grupo de pesquisa em Teoria do Direito, Meio Ambiente e Justiça. Hoje a gente vai contar com a ilustre presença da... Posso chamar de professora também? Tipo, pode, né? Assim. Da, da Roberta Jardim de Moraes, pós-doutora pela Universidade de Coimbra, né? A Roberta, ela é uma figura muito conhecida no âmbito da atuação profissional em direito ambiental, né? E a gente deu muita sorte de conseguir o contato para poder contar com ela, justamente para tratar de um assunto que é objeto do nosso grupo de pesquisa, que é a súmula 623, né? Então, a Roberta, peço até desculpa já pela informalidade, né? Imagina. A Roberta, ela tem pós-doutorado, como eu disse, pela Universidade de Coimbra, Portugal, onde ela também fez o doutorado em ciências jurídicas e econômicas, né? Ela também tem mestrado em Direito e Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ela é leading lawyer do escritório famosíssimo do Milaré Advogados. Doutor Ed Milaré é uma figura, acho que é uma das, se não for a mais importante, uma das mais importantes na nossa linha, né, do direito ambiental. Então é um prazer tê-la conosco. A gente vai ter hoje, né, a participação especial, se der tempo, se for possível, das meninas da Paula, da Bruna e da Esté, que vão fazer a mediação na sequência aí da fala da Roberta. Então, Roberta, fique à vontade, o tempo é seu, estamos aqui para ouvi-la. Gente, obrigada pelo convite, João. Estou adorando estar aqui com vocês. Quero entrar nesse grupo também. Podem me convidar, eu vou começar a participar. Bom, eu acho que a gente podia fazer um formato aqui de bate-papo. Se vocês quiserem ir me interrompendo, fiquem super à vontade. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre a súmula 623, que é uma súmula que traz uma interseção da temática da responsabilidade civil ambiental e das obrigações próprio terreno, numa verdadeira salada feita pelo STJ. Essa súmula, ela tem, assim, eu mantenho com ela um histórico que é anterior ao posicionamento aí sumulado do tribunal. A gente teve um caso no escritório, alguns anos atrás, de uma fazenda aí no Pará, inclusive, que o Ministério Público estava movendo uma ação civil pública e já tinha sentença de condenação dos herdeiros pelos danos intercorrentes do período em que o imóvel tinha ficado sem reserva legal. Quando essa ação chegou, assim, os princípios da responsabilidade civil ambiental, os sustentáculos da responsabilidade civil ambiental, eu acredito que vocês saibam, mas não custa repetir, são a existência do dano e o nexo de causalidade entre a atividade e o dano que foi perpetrado. Então, quando você tem uma supressão de reserva legal indevida, você realmente pode ter um dano ambiental. Agora, qual que era o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida por aquele herdeiro e aquele dano que tinha sido perpetrado quando o pai ainda estava vivo, e era o pai que administrava a fazenda? Aí a gente tem um mantra dentro do direito, porque o direito ambiental, como o João colocou para vocês, é um direito que, assim, ele tem dogmas que aparecem, que ninguém questiona, e vira, aquilo ali vira, assim, vira realmente um mantra. Então, desde tem uma jurisprudência, um posicionamento do ministro Herman Benjamin, de muito tempo, que diz que aqueles são responsáveis pelo dano ambiental, todos aqueles que direta e indiretamente contribuíram, financiaram, blá, 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 e no final chega uma conclusão que a responsabilidade civil ambiental é próprio terreno. Bom, aí, a partir daí, tudo é próprio terreno, que está ligado ao imóvel,
Então, aquele herdeiro, ele assumiria aquela responsabilidade que estava sendo a ele imputada ali naquela sentença, em função da responsabilidade civil ambiental ser próprio terreno. Aí, tipo, eu, né, civilista frustrada, na época, eu falei, bom, como assim? Tipo, responsabilidade civil, próprio terreno, confuso, né? Assim, não tem... Aí eu falei, quer saber? Vou dar uma estudada em civil, nessa questão de próprio terreno, e vou entender um pouco de onde sai esse racional. Bom, aí, óbvio, revisitando livros de civil, e, obviamente, o que você se depara? Se depara com uma questão de que o que é próprio terreno? É uma obrigação que decorre de um direito real. E o que é esse direito real? Direito real é um direito de exclusão de outros, de terceiros, em relação a um bem que te faculta um direito de propriedade com exclusividade, né? E o que seria essa obrigação próprio terreno? É uma obrigação que, vamos dizer assim, limita o exercício desse seu direito exclusivo sobre aquele bem, no caso, um bem imóvel, e se relaciona, portanto, a um direito real. O direito real de manutenção da qualidade daquele imóvel, manutenção de uma eventual servidão. Eu estou aqui, não estou trazendo a questão ambiental ainda. E aí eu falei, bom, isso tem a ver com responsabilidade civil ambiental, que tem dois requisitos, nexo de causalidade e dano. Nada, né? Assim, em suma, você tem aí uma relação absolutamente, aí você pensa, o que seriam obrigações ambientais próprio terreno? Seriam obrigações de conservar determinados bens ambientais dentro de um bem imóvel. Tanto que o Código Florestal de 2012, ele traz a obrigação já de preservação da reserva legal da APP e das áreas de uso restrito como obrigações ambientais reais, que estão atreladas ao imóvel. Ou seja, independentemente de quem seja o proprietário, aquela obrigação ela vai seguir o imóvel. Então, se eu sou hoje dona de um imóvel que tem um passivo ambiental de reserva, é minha obrigação, independentemente de quem cometeu quem deu origem àquele passivo, é minha obrigação mantê-lo ambientalmente adequado com reserva, área de uso restrito e APP, por exemplo. Bom, então assim, compreendido esse contexto de que a responsabilidade civil ambiental, ela não pode se confundir com a obrigação próprio terreno, que é uma obrigação relacionada a um imóvel, e a responsabilidade civil ambiental, ela está relacionada a uma pessoa do poluidor, seja ele direto ou indireto, você não pode conferir personalidade jurídica a um imóvel. O imóvel não tem personalidade jurídica, não vai ter nunca. Então, são dois institutos que não se confundem. Dois institutos, vamos dizer assim, obrigações, tipo, a responsabilidade decorre de obrigações civis, mas não é uma obrigação, é uma consequência dela. Bom, e aí a gente, voltando um pouquinho, por que traz a súmula 623? A súmula 623, ela diz o seguinte, que as obrigações ambientais têm natureza próprio terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário atual e ou dos anteriores à escolha do credor. O que eu entendo dessa súmula? Essa súmula, ela tem uma premissa e duas conclusões. Qual que é a premissa? As obrigações ambientais têm natureza próprio terreno. Até aí, beleza, a premissa está claríssima. Principalmente
se a gente vê a origem dessa súmula, que é muito uma discussão dos acórdãos a respeito da questão da reserva legal. Então, até aí, claríssimo. Sendo admissível cobrá-las do proprietário atual, até aí também tudo bem, porque a obrigação próprio terreno, como eu disse, ela vai estar sempre atrelada a um imóvel, e inclusive é uma característica da obrigação próprio terreno, a questão que eles chamam de perambulação. A obrigação segue o imóvel, independentemente de quem seja o proprietário. Então, o proprietário atual sempre, independente de ser eu, o João, qualquer um, essa obrigação, ela vai seguir o imóvel e aquele proprietário que estiver com o imóvel vai ter que recuperar. Ou seja, vai ter que cumprir vai ter que cumprir aquela obrigação. E aí, então assim, para mim, essa súmula, se ela parasse aqui, ela estava absolutamente correta. Só que ela puxa um rabinho que é possível cobrar o atendimento a essas obrigações dos proprietários anteriores também, a escolha do credor, ou seja, ele traz aqui o instrumento da solidariedade, ou seja, o credor pode escolher de quem cobrar, e ela traz um proprietário anterior que não tem vínculo qualquer mais com o imóvel. Então, assim, essa obrigação, para mim, em relação aos proprietários anteriores, ela tem uma obrigação de impossível cumprimento. Então, essa súmula, para mim, ela tem um equívoco, assim, nuclear de direito civil, porque eu não posso, eu que não sou proprietário de um imóvel, eu não tenho nem como adentrar e ter acesso àquele imóvel que já é de um terceiro para cumprir uma obrigação ambiental. E uma obrigação que não é mais minha, uma obrigação que é do proprietário atual do imóvel. Tá? Então, assim, o que motivou essa inclusão aqui? É essa ideia de que a responsabilidade civil, ela teria uma natureza próprio terreno. Você aqui traz o elemento da solidariedade, que é um elemento que não é vinculado às obrigações próprio terreno, é um elemento da responsabilidade civil ambiental, porque na responsabilidade civil sozinha, sem ser ambiental, ele teria que ser expresso e não presumido. Então, existe uma confusão aqui dos institutos do direito que se misturam. A ideia aqui o erro, na minha opinião, é que se misturaram, a súmula, ela fez uma salada entre instrumentos distintos do direito. Então, assim, essa obrigação, como eu disse, para um proprietário anterior, ela seria de impossível cumprimento. Aí vocês podem me perguntar, mas se o proprietário anterior foi o responsável, por exemplo, pelo corte indevido dessa reserva legal, ele não seria responsabilizado e nem seria cobrado dele o cumprimento de uma obrigação próprio terreno, mas aí sim a responsabilidade civil ambiental, porque ele teria um nexo de causalidade com aquele dano. Então, mas ele não teria como cumprir uma obrigação, nem uma obrigação reparatória, eu entendo, ali dentro do imóvel. Ele teria que indenizar. Ele não poderia restaurar, não poderia ser imposto a ele, porque ele não conseguiria cumprir essa ordem. Não conseguiria, é de impossível cumprimento, exceto se o proprietário atual concordasse. Se ele não concordasse, como é que eu vou entrar na área alheia? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que extrair daí, dessa questão da segunda parte, da segunda conclusão dessa súmula, é que, caso o proprietário anterior tenha algum nexo de causalidade
com o eventual prejuízo, o eventual dano ambiental consubstanciado na ausência ou no corte da reserva legal ou uma intervenção irregular na APP, poder-se-ia buscar dele, talvez, uma indenização com base, aí sim, na responsabilidade civil ambiental, mas não cobrar dele o cumprimento de uma obrigação ambiental. Então, dois institutos jurídicos distintos que não se misturam e não se confundem. Então, para mim, essa segunda parte, essa segunda conclusão dessa súmula, ela não se sustenta juridicamente por ela afrontar a lógica e os princípios básicos de dois institutos distintos, que é a responsabilidade civil ambiental, que exige nexo de causalidade e a existência do dano, e aqui, nessa súmula, isso tem que ser provado e não presumido, e aqui ela não traz nada a respeito de uma eventual possibilidade de nexo de causalidade com os proprietários anteriores, e a obrigação ambiental próprio terreno, que não se confunde com a responsabilidade civil que segue o imóvel, e só pode ser cumprida pelo titular atual. Então, assim, eu acho que essa é uma questão, assim, fundamental para que a gente a gente precisa combater a segunda parte dessa súmula, no sentido, porque senão você vai, numa ação civil pública, por exemplo, o Ministério Público insere a cadeia dominial inteira, com base nessa súmula. Todo mundo. Imagina se eu fui, por exemplo, tem um determinado imóvel rural que a APP está degradada. Foi degradada, sei lá quando, 1980, por exemplo. Aí eu comprei um imóvel, fiquei 3 anos com o imóvel, vendi o imóvel. O proprietário atual, eu não fui nem quem cometeu aquela degradação e não sou mais a proprietária atual. Qual a relação que eu tenho com esse problema? A mim não pode ser imputada nenhuma obrigação ambiental próprio terreno, porque eu não tenho mais relação com o imóvel, e nem pode ser imputada a mim a responsabilidade civil ambiental, porque eu não tive qualquer nexo de causalidade com aquele dano. E esse é um requisito essencial para a caracterização e imposição da responsabilidade civil ambiental. Só que, com base nessa súmula, eu seria incluída como réa numa ação civil pública se o Ministério Público entendesse que devia cobrar tudo de mim. Então, assim, eu tenho uma visão absolutamente crítica sobre essa súmula, porque, para mim, na segunda parte, ela está absolutamente errada. Ela não se sustenta. E aí eu fui investigar de onde o histórico dessa súmula está muito relacionado a acórdãos, posicionamentos da STJ sobre a questão da reserva legal, que essa, sim, seria realmente uma obrigação próprio terreno, mas essa equiparação, vamos dizer assim, essa qualificação, adjetivação da obrigação da responsabilidade civil ambiental como próprio terreno, como se próprio terreno é o quê? É a relação com a coisa. Então, assim, ela não é, é a relação de alguém com um bem. E ela surge, essa vinculação, essa adjetivação da responsabilidade civil ambiental, ela surge de um recurso especial do Fux, que é o 745363, do Paraná, que eu até, óbvio, né, eu achei que isso era algo que adivinha do Herman Benjamin, e não é um voto do Fux, que ele traz essa equiparação da responsabilidade civil ambiental, adjetivando-a como próprio terreno, sendo que o
Prop terreno não é um adjetivo. Prop terreno é uma obrigação vinculada a um imóvel. Então, assim, é muito importante, eu entendo que a gente precisa ter em mente sempre essa questão, tipo, quais as características, até para uma eventual defesa, assim, o que você tem? Quais as características de um direito real do qual decorre a obrigação a obrigação próprio terreno, ambiental ou não? É soberania sobre o imóvel. Eu preciso ter a soberania sobre aquele bem, preciso ter o posse ou propriedade, eu preciso ter algum direito real sobre ele para que eu possa cumprir essa obrigação que está a ele atrelada. Se eu não tiver esse requisito da soberania, do exercício do direito real, eu estou impossibilitada de cumprir essa obrigação próprio terreno. Completamente. Eu não consigo. Essa obrigação seria uma obrigação de cumprimento impossível, exceto se o proprietário atual assim permitisse, tá? Mas não há qualquer vínculo. O direito, a obrigação próprio terreno, ela não traz nenhum vínculo de solidariedade entre os proprietários daquele imóvel, os proprietários e possuidores, a cadeia dominial daquele imóvel. Não existe relação nenhuma de direito real. O direito real se extingue exatamente quando você não tem mais você transfere a soberania, o exercício do seu direito de propriedade ou posse para um terceiro. Acabou, extinguiu. Então, assim, não faz sentido, não existe nenhum vínculo entre os membros de uma cadeia dominial decorrentes do direito real. Agora, mudando de lado, no âmbito da responsabilidade civil ambiental, que você tem um responsável direto ou indireto pelo dano, que é um poluidor direto ou indireto, que vai manter um nexo de causalidade com aquele dano, ou seja, não é com o imóvel em si onde aquele dano está, onde aquele dano ocorreu, mas é um vínculo, um nexo de causalidade com o problema. Então, você vai ter uma solidariedade entre aqueles poluidores que contribuíram para aquele dano. E aí você tem uma situação que é uma situação problemática. Se você tem, por exemplo, uma área contaminada. Você tem uma empresa que contaminou um imóvel e ela vai vender aquele imóvel. A pessoa que comprar aquele imóvel, ela não tem vínculo nenhum com aquele dano. Nenhum. Ela não tem uma responsabilidade civil, ambiental, de reparar aquele dano. Mas ela tem uma obrigação próprio terreno de manter aquele imóvel numa situação ambiental adequada. E aí, você passa aquele proprietário atual que tem o vínculo com o imóvel exclusivo, que é o direito real de propriedade, ele vai incidir sobre ele aquela responsabilidade de recuperar aquele passivo. Mas não porque ele foi o poluidor de alguma forma, direto ou indireto, mas sim porque ele é o proprietário atual do imóvel que, para exercer sua função social, precisa se manter adequado aos padrões ambientais exigíveis pela legislação. Então, assim, e se aquela pessoa não for demandada pelo órgão ambiental, por exemplo, para recuperar aquele dano, aquele passivo ambiental, e passar aquele imóvel, transferir aquele imóvel para um terceiro, na minha opinião, ela não tem relação mais nenhuma com aquele problema. Porque ela não é mais nem a proprietária atual
E ela também não manteve nenhum nexo de causalidade. Desculpa, gente, meu cachorro latiu. Nenhum nexo de causalidade com aquele dano que foi perpetrado. Então, assim, a ideia que eu queria, central, que eu queria trazer para vocês sobre essa súmula, sem ainda adentrar ainda nos acórdons que deram origem a ela, é exatamente essa questão da segunda conclusão dela, que, na minha opinião, está absolutamente dissonante dos fundamentos, seja do Instituto das Obrigações Próprio Terreno, seja do Instituto da Responsabilidade Civil Ambiental. Então, assim, eu só queria saber se vocês entenderam isso, se está claro, se tem alguma pergunta que vocês queiram apresentar, porque, assim, eu tentei aqui resumir, eu sei que às vezes fica um pouco confuso, mas é muito importante a gente ter essa diferenciação desses dois institutos. Então, assim, queria só dar uma pausada aqui para ver se para você está claro isso, se tem alguma dúvida. Oi, gente, vocês me escutam? Sim, João. Acho que é legal, legal o formato que a Roberta adotou, porque uma coisa que me chama a atenção, né, para um segundo momento, e aí eu estou aqui de spoiler hoje, eu quero mais ouvir vocês com o grupo e a Roberta. Mas uma coisa que me chama a atenção, né, até porque eu sou professor de civil, quando eu vejo o texto da súmula, é uma pergunta que eu faria. Toda obrigação ambiental, ela se traduz nessa lógica da reserva legal? Eu posso pensar em outras obrigações, porque parece que está extrapolando de uma forma que a gente está generalizando algo que a gente não consegue nem enxergar onde a gente vai chegar, né? Então, uma pergunta que eu me faço: toda obrigação, toda obrigação ambiental pode ser próprio terreno? O que seria uma obrigação ambiental? Aí, essa é uma pergunta genérica que eu vou deixar no ar aqui para o grupo, para a gente raciocinar em cima do problema. E aí, só para não deixar de falar, e aí eu passo para vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a Roberta, para a gente ir nivelando, digamos assim, o entendimento primeiramente teórico sobre o assunto, né? Eu fui anotando aqui, né? Só para complementar, Roberta, vou acompanhar o teu raciocínio. Então, as obrigações próprio terreno só existem quando há direito real, então, no caso aqui, o direito de propriedade. Elas estão atreladas à coisa, então, se não houver a coisa, não tem a obrigação. Aí aqui a gente já fica raciocinando em cima daquele que vendeu o bem, como é que fica a situação dele. Um outro requisito que acaba sendo sempre citado quando a gente fala, né, que é o da acessoriedade, porque a gente está falando de obrigação, então a obrigação, aqui ela está vinculada a uma acessoriedade. Isso quer dizer que você se exime, em tese, no direito civil, da obrigação quando você abandona a coisa, porque já que é acessório está atrelado à coisa, se você renuncia à coisa, você não tem mais a obrigação. E o requisito final aqui é a transmissibilidade. Toda obrigação é transmissível, então você, em tese, poderia transmitir a obrigação. E aí, olhando para o contexto teórico e voltando depois para o contexto prático, eu fico com muitas dúvidas, né? Mas eu depois vou falar sobre elas. Eu só trouxe aqui para complementar a parte do civil, em cima da... Se vocês pegarem qualquer livro de direito civil, quando eles vão falar, por exemplo, do IPTU, quando eles vão falar de alguns institutos que são comumente utilizados, as taxas de condomínio, né, para falar de obrigações próprio terreno, você encontra essa classificação que eu fiz rapidinho. Mas eu vou devolver para vocês aqui. Então, para mim, está perfeitamente entendido, Roberta, a classificação e os pontos teóricos do porquê não faz sentido falar de obrigações ambientais generalizando como sendo todas as obrigações próprio terreno, e, a partir disso, ainda mais extrapolar para dizer que, por conta disso, eu posso cobrar do anterior proprietário, né?
Exatamente. Bom, vocês têm alguém, tem mais alguma ponderação? Acho que eles ainda estão um pouco acanhados. Acho que se tu quiseres Gente, avançar... pode falar. Pode falar. Eu acho que, assim, é até legal a gente trazer aí alguns casos, e pegando o que o João falou. Será que toda obrigação ambiental ela tem um caráter próprio terreno? Aí eu acho que eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho para o conceito da função social da propriedade. E eu acho que se a gente casar o artigo da função social da propriedade, constitucionalmente previsto, que é o artigo 186, com o artigo 225, que impõe a todos a obrigação de manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu acredito que o exercício do direito de propriedade, ele deve... o exercício do direito de propriedade, a obrigação ambiental é uma forma de exercer socialmente o direito de propriedade. Então, assim, manter aquele imóvel com condições ambientalmente equilibradas é uma obrigação vinculada à função social daquele imóvel, daquele imóvel sobre o qual se exerce o direito de propriedade. Então, assim, eu acho que essa obrigação ambiental vinculada ao imóvel, ela estaria materializada por essa ideia de manter aquele imóvel com o ambiente dele equilibrado, entendeu? Nos termos do 225. Por isso é que, na minha opinião, tem todo um fundamento para você ter APP como uma obrigação real, porque a APP ela exerce uma função ambiental muito importante de preservação de ecossistemas, principalmente. A reserva legal. Sou meio crítica da reserva legal, porque a reserva legal, para mim, é um negócio que não tem tanta função assim, mas porque a origem da reserva legal é até uma questão muito interessante. Por que surge a reserva legal lá no Código de 34? A base do transporte naquela época era ferroviário. E como você gerava energia para o transporte ferroviário? Carvão. Era lenha. Então, a reserva legal, no Código de 34, era a reserva, a origem dela, se a gente lê a exposição de motivos do Código de 34, era a reserva da lenha. Não era para preservar a vegetação por si só. Era para reservar, caso fosse necessário, a utilização para a geração de carvão, para gerar combustível para as locomotivas, para o transporte ferroviário, aquela era a função da reserva legal, era a reserva da lenha. A origem dela é essa. Não era preservar uma parcela de floresta dentro de um imóvel rural. Isso vem depois, vem no Código de 34, e a reserva legal por si, ela só surge como tal em 89. Ela não era uma obrigação atrelada ao imóvel, nem uma obrigação de manter. Você tinha a questão de proibição de supressão, era daquela floresta, mas você não tinha uma vinculação ao imóvel. Então, a origem, a reserva legal, para mim, é algo muito assim. Você tem uma intenção porque, para mim, o exercício da função social da propriedade, ele já se materializaria pelas APPs.
assim, nitidamente. Mas tudo bem, o legislador assim o quis, está feito, está posto. Então, você tem também as áreas de reserva legal. Mas você também precisa manter aquele imóvel em condições que vão para além desses dois institutos da reserva legal. Então, por exemplo, essa questão de contaminação, você não pode manter um imóvel contaminado, que você está gerando danos ao solo, à água, muitas vezes, a biodiversidade existente. Então, assim, você precisa remediar aquele problema para que a propriedade possa exercer a sua função ambiental. Eu entendo que se a gente tem um imóvel que ele está contaminado, ele não está exercendo a função aquela propriedade não está exercendo, vamos dizer assim, de forma plena a sua função social, tá? E na minha opinião, infelizmente, o proprietário desavisado que compra um imóvel contaminado, ele tem a obrigação de reparar aquele dano. Assim, reparar aquele dano ou não, desculpa, tá vendo? Até eu tô me pegando aqui falando coisa errada, mas assim, ele tem a obrigação de remediar aquele problema e, a partir dele remediado, ele passaria novamente a exercer a função social dele ambientalmente adequada, de proteção do meio ambiente e do ecossistema. Assim, essa é a minha opinião. Então, assim, se estende a um exercício dessa obrigação ambiental, da função social da propriedade, que, vamos dizer assim, a manutenção do meio ambiente estaria inserida dentro dessa função ambiental do próprio imóvel, independentemente do proprietário que tivesse a ele vinculado. Agora, realmente, eu tenho dificuldade de pensar em outros problemas que não sejam contaminação, reserva legal, área de uso restrito e APP. Tenho dificuldade, porque o que mais seria atrelado a um imóvel? Assim, em termos de obrigação ambiental. Eu não consigo ver nada além de falar, falta de licença. Não, falta de licença não é. Você não tem ali uma obrigação, é uma obrigação de quem está exercendo a atividade, não é do imóvel, não é algo vinculado ao imóvel. Então, assim, no exercício da minha criatividade, eu só limitado, eu consigo pensar nesses três problemas. E no caso da contaminação, você tem, muitas vezes, um problema que passa a ser um problema, muitas vezes, social. Vamos dizer assim. Eu até, nesse último bate-papo que eu tive com a Cris lá para a Escola de Magistratura, eu trouxe um caso que é bem interessante. Uma empresa, na verdade é um banco, que financiou uma operação de amianto nos anos 40. Ou seja, não existia nem legislação ambiental nessa época. A empresa que explorava o amianto deixou um passivo ambiental minerário gigantesco e quebrou. Tá? A propriedade daquele imóvel nunca deixou de ser da massa falida da empresa, que é um negócio que dura, sei lá, 30 anos, que até hoje não se chegou, na época não era nem recuperação judicial, era falência mesmo. Bom, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, pleiteando a indenização pelos danos intercorrentes e a
a condenação na obrigação de reparar e botou absolutamente todo mundo no bolo. Órgão ambiental, na época que autorizava, botou DNPM, botou o órgão que tinha autorizado, e colocou o banco. Bom, nesse caso, a gente atuou como parecerista, a gente não estava no contencioso, e a gente construiu uma tese de que, como você não tinha, à época, daquele financiamento, uma legislação ambiental que gerasse obrigações para o financiador, nem princípios que ele deveria ter observado, não existia nada na época. E aquela obrigação se esgotou num prazo muito anterior. Foi um empréstimo que durou, eram parcelas anuais de 5 anos. Ou seja, quando acabou, você ainda estava na década de 50, que também não tinha. A Política Nacional do Meio Ambiente é de 81. Você não tinha nem licenciamento nessa época. As primeiras normas sobre licenciamento ambiental foram em São Paulo e no Rio, nos anos 70. Então, assim, não tinha qualquer instrumento que obrigasse aquele banco a prestar, vamos dizer assim, ter qualquer atenção acerca ele tinha um dever de diligência da época, que ele pediu as autorizações, pediu o decreto de lavra, isso aí tudo ele tinha. Bom, e acabou que o TRF1, claro, entendeu que era caso de, sim, responsabilidade solidária por aquele dano histórico. Eles consideraram essa figura do dano ambiental histórico e que você não teria ninguém para resolver aquele passivo ambiental, já que a empresa que tinha causado estava quebrada. Então, alguém daquela cadeia que teve uma relação de benefício com aquela atividade deveria pagar por aquilo. E acabou responsabilizando o banco. E agora eu nem sei, tá no STJ parado esse negócio, mas é completamente estapafúrdio. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um fundo que, nesses casos, aporta capital para a recuperação daquele imóvel. Você não vai simplesmente atrás de um qualquer que, em uma determinada época da vida, teve alguma relação com aquele empreendimento, mesmo na época que você não tinha um ordenamento jurídico ambiental. Mas, assim, de acordo com uma doutrina de dano histórico criado, tipo, você pega todos aí os promotores que escrevem sobre danos ambientais, responsabilidade civil ambiental, todos eles vão numa linha de que não importa a época, se aquele dano ele é continuado, todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para que ele ocorresse, devem responder em relação à sua recuperação. Então, assim, você tem casos em que não é o proprietário, ele está impossibilitado financeiramente, por alguma razão, quebrou, não tem dinheiro, morreu, abandonou o imóvel, que aí eu concordo com o que o Jota falou, o abandono, para mim, ele desvincula. Se você não tem um nexo de causalidade com aquele imóvel, com aquele problema daquele imóvel, se você abandonou, você definitivamente não vai ter mais vinculação nenhuma com aquela obrigação ambiental de manter a qualidade ambiental daquele imóvel. Então, você tem casos em que o problema de saúde pública, aquele imóvel vira um problema de saúde pública. E quem responde por aquele problema? Então, no entendimento
do TRF-1 é qualquer um que a qualquer tempo tenha tido uma relação com aquela atividade. Mas aí você não parte de uma premissa, de uma relação com o imóvel. Você parte de um nexo de causalidade que vinculou aquela entidade ou aquela pessoa física ou jurídica ao exercício daquela atividade que gerou o dano. Roberta, desculpa, só para te ajudar nessa parte a gente teve uma reunião em que a gente falava sobre a questão das teorias do nexo, pegando do direito civil, e o pessoal do direito penal usa muito as teorias do nexo para dizer que todo aquele que contribui para o evento, né, o crime, a conduta antijurídica, ele vai ser responsabilizado na medida da sua culpabilidade. Aí leva para o lado da teoria da culpa, né? E aí a gente analisava as teorias, focando em algumas específicas, porque no direito civil tem uma parte que fala da causa adequada a produzir o dano, tem uma que fala da equivalência das causas. Uhum. E aí a gente teve um encontro em que uma das colegas trouxe para o direito ambiental uma visão que é a partir da probabilidade, ou seja, a gente vai já por presunção, né? Já não tem, aí tem uma confusão sobre se efetivamente é o princípio da precaução, se é o da prevenção, ou seja, eu não consigo identificar com certeza quem causou o dano, aí eu faço um juízo de probabilidade e eu te responsabilizo porque tu provavelmente és a empresa responsável, né? Então, eles têm essa noção já da discussão que a gente fez na responsabilidade civil, porque esse caso, para mim, pessoal, é um típico caso daquela discussão sobre qual é a teoria adequada. E vejam, aqui eu já estou até propondo uma reflexão, aproveitando o gancho do que a Roberta falou, a gente não está discutindo aqui qual é a natureza da obrigação, qual é o conceito de obrigação, a gente está falando de responsabilidade. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala de nexo. E para falar de nexo, a gente tem que entender, olha, o financiamento que o banco deu para a atividade em 1940, ele é direta ou indiretamente responsável pelo dano ocasionado? Se sim, em que medida? Né? E aí ou seja, eu até admito que se discuta a responsabilidade, mas a gente está, no âmbito do raciocínio, a gente está discutindo, no fundo, qual é a teoria do nexo que a gente vai adotar. Né? Se eu vou adotar uma equivalência de causas e condições, se eu vou adotar só aquela causa que foi adequada para produzir o resultado, se eu vou pôr um juízo de probabilidade, e assim por diante. E, desculpa, acabei te cortando, Roberta, é só para mencionar também que a Paula levantou aqui a mãozinha, acho legal essa ferramenta do Google Meet, que ele mostra para a gente quando tem uma ou outra pessoa com a provocação. Então, eu te devolvo a palavra para tu concluir, desculpa o raciocínio. Não, eu acho muito interessante essa questão e aí a gente tem aquele acórdão do Vicunha, eu estou vendo que a Rita está aí, e eu acho que é um ponto que ela tem trabalhado muito, ela escreveu um artigo muito bom sobre isso, que é a questão, qual que é o limite, né, desse nexo? Qual a relação de causa e efeito que você precisa ter com o evento danoso para que você seja responsabilizado? Precisa tem um certo limite, porque às vezes você não tem nenhuma possibilidade de gestão que te possibilite impedir a ocorrência daquele dano. E aí você tem o caso ali do Vicunha, e é um caso típico de transporte marítimo. Vamos dizer, a mercadoria ela foi embalada na Alemanha, por exemplo, de uma forma... Esse a gente teve um caso no escritório mais ou menos nessa linha. De uma forma equivocada, aquele container, ele teve um problema, porque à medida que você sai da Europa e você está vindo para o Brasil, a temperatura vai esquentando. Ele dilatou e abriu. E aquela substância, que era uma substância super poluidora, super nociva, saiu na atmosfera.
tá? E aí teve que parar aqui em Santos, e foi uma confusão toda. Mas qual o nexo de causalidade? Só simplesmente porque aquela pessoa aqui no Brasil comprou aquela mercadoria, ela passou a responder por aquele dano? Aí você vai falar, se ela não tivesse comprado, não tinha ocorrido nada. Mas qual o poder de gestão que ela teve sobre aquele procedimento de embarque? Nenhum. Principalmente se você tem as cláusulas de comércio internacional, de frete, seguro, que são os que a gente chama de Incoterms, que são cláusulas fixas que regem o transporte marítimo, principalmente, que se aplica. O transporte, o seguro, ele fica por conta do vendedor. Então, nem se o comprador quisesse, ele poderia talvez exercer uma fiscalização daquele embarque, seria impossível. Então, como imputar a responsabilidade a ele? Mas se você vai numa teoria de risco-proveito, de risco integral, dentro as últimas consequências, aplica a responsabilidade para todo mundo, como aplicou para esse financiador, aí nesse caso desse dano histórico, no entendimento do TRF. Então, assim, qual é o limite dessa questão da imputação da responsabilidade de acordo com essa teoria do risco integral? Precisa ter alguns ganchos, e a Rita trabalhou isso bem num artigo, e eu acho que nesse caso do Vicunha, o acórdão é muito detalhado e é bem bom para você ter uma visão de racionalidade da limitação desse. E é por isso que a gente falou no começo aí do nosso bate-papo sobre a questão do princípio da precaução. Você não pode aplicar o princípio da precaução, mesmo o princípio da prevenção, de uma maneira totalmente descolada de determinados princípios, de outros princípios jurídicos, como, por exemplo, razoabilidade, proporcionalidade. Senão, você vai ter uma aplicação absolutamente arbitrária e descontrolada. Tudo para. Que é o que o judiciário faz, né? Tipo, o princípio da precaução para tudo, porque não vou correr riscos. Então, assim, eu acho que essa questão da equivalência de causa, da relação causa e efeito dentro da teoria da responsabilidade civil ambiental é algo que precisa ser muito trabalhado ainda. Muito, muito. Porque realmente é irracional. Ter aí uma condenação de uma instituição financeira que nos anos 40 financiou uma atividade econômica. Hoje a instituição financeira sobrevive, mas, tipo, 90% das pessoas que trabalharam na operação morreram. Ou seja, nem estão aí mais. É muito, muito complexo. É inadequado, é irracional. Mas como você tem esse gancho de poder imputar para todo mundo, de acordo com o risco-proveito, imputa-se alguém. É melhor do que, no entendimento da jurisprudência e de grande parte da doutrina, é melhor imputar para alguém que teve um benefício do que imputar isso para o Estado. Mas seria o típico caso de responsabilidade do Estado por esse ônus. Então, assim, é uma questão aí de princípio mesmo, de limite da aplicação da responsabilidade civil ambiental. E eu acho que, voltando aí para a nossa súmula, essa equiparação da responsabilidade civil ambiental, essa caracterização, essa qualificação, adjetivação, como o Canotilho costuma dizer, adjetivar a responsabilidade civil ambiental de próprio terreno, que não é nenhum adjetivo, é um instituto, ela advém desse exagero. E sumular é mais ousado ainda. Mas tá
aí, ninguém questiona, vai ficando, vai consolida. Igual a questão da reserva legal sem limitação administrativa. Um falou lá na década de 50 e virou um dogma. Vira dogma. Então, são os dogmas do direito ambiental, que não tem um lastro, não tem nada. O que a gente viu aí, tipo, essa questão, na minha opinião, a segunda parte dessa súmula, assim, a palavra é forte, mas é um estupro da natureza jurídica do Instituto da Obrigação Própria Terreno, né? Tipo, e da própria responsabilidade ambiental também. Então, assim, mas se a gente não, vamos dizer assim, se insurgir contra e combater, e falar, escrever e trazer argumentos em recursos, contestações, etc., isso vai consolidando e pronto. Vira cláusula pétrea. Então, assim, e até a gente, por exemplo, quando eu estudei, imagina, o Edis falava no livro que a responsabilidade civil ambiental é próprio terreno. Então, assim, o dia que eu entrei na sala dele e falei com ele o que eu estava pensando, ele olhou para minha cara e falou, sai daqui, Roberta, você surtou. Tipo, eu falei, bom, eu posso marcar um horário amanhã com você com calma, e vou trazer todos os meus livros e a gente vai olhar isso juntos. Aí ele falou, tá bom. Aí eu, tipo, fiz isso, marquei um horário, fiquei 2h30, 3 horas sentada com ele, e ele falou assim, isso mesmo, você tá certa. Tá certa, é isso, tipo, então assim, porque você vai no automático. Você aceita e vira cláusula pétrea. Ninguém questiona. Então, assim, são temas que merecem reflexão. E eu acho que essa questão da limitação da responsabilidade civil ambiental merece muita reflexão ainda. Muita reflexão. E dentro de um cenário aí, que é outro tema que a gente tem estudado muito, que é essa questão do ESG, né? Você já tá, assim, em nome do ESG, você já tá, saíram algumas normas agora da União Europeia esse ano, que, cara, tipo, todo mundo já está respondendo, já colocou como dever fiduciário de instituição financeira, se divulga uma informação equivocada, ou se... Então, assim, a tendência é que essas interpretações mais extremadas, elas vão se consolidando. Porque, querendo ou não, tem alguns interesses aí em causa, né? Então, por exemplo, você ter alguém que se responsabilize pela remediação de um passivo ambiental depois de sei lá, 50 anos, e alguém que tem uma saúde financeira, é melhor do que o Estado assumir isso, né? Então, assim, existem interesses em causa que são complexos também, e que a gente precisa prestar atenção. Mas enquanto a gente não escrever, enquanto a gente não contestar, vai só se fortalecendo. Cadê a Paula? Oi. Paula, você está aí? Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Estamos. Primeiramente, eu queria agradecer, Roberta, obrigado por compartilhar aí conosco tantos ensinamentos, excelente te ouvir, obrigado, Daniel, por viabilizar isso. Na verdade, eu tinha uma dúvida, que teve uma hora na sua fala que você falou sobre, você até se corrigiu, ele foi obrigado a reparar, ele falou, não, remediar o imóvel. E aí eu queria entender um pouco essas nuances entre a reparação e a remediação para fim de aplicação dessa súmula, porque, se eu bem entendi, o proprietário, né, o adquirente da propriedade, ele teria essas obrigações, próprio terreno, de recuperar a questão do reserva legal, o APP, mas, por exemplo, ele poderia responder pelos danos intercorrentes, lucro cessante, danos ecológicos? Eu entendo que não. A não ser, Paula, que de alguma forma ele tivesse contribuído para a consecução daquele dano, ou seja, que ele fosse também poluidor direto ou indireto.
mas pelo simples fato dele ser proprietário, eu acho que ele teria a obrigação de recuperar aquele passivo, para que, como eu falei, para que o imóvel pudesse voltar a exercer as suas funções ambientais. Essa obrigação seria um encargo dele, proprietário. Depois, eu entendo que ele poderia ir atrás do poluidor para pedir direitos de regresso, ou até em paralelo ele poderia entrar com uma ação, mas eu acho que ele não poderia ser responsabilizado por danos intercorrentes, nem por qualquer reparação de danos. Você estaria, vamos dizer assim, se a condenação fosse remediar o imóvel, tirar a contaminação dali, isso se equipararia, vamos dizer, no final do dia. Não importa o instituto em causa, porque o objetivo vamos dizer assim, concretizado ao final seria o imóvel recuperado. Mas o fundamento é que é diferente. Uma é uma obrigação que decorre da sua posição, da sua posição como titular daquele bem. E a outra decorre de você ter tido algum nexo de causalidade com aquele problema, entendeu? Perfeito, obrigada. A gente tem um caso que, tipo, que a gente atua junto, né, Paula? Que é o Lianópolis. É um negócio que, tipo, aquilo ali é um buraco sem fundo. É um dano histórico, querendo ou não. E você tem aí algumas empresas que, situações distintas, quem colocou resíduos, tirou, quem colocou resíduos, nunca tirou, quem nunca colocou resíduos e foi colocado no bolo. Então, assim, tem situações de relações absolutamente distintas com aquele problema. Você tem um proprietário que sumiu no mundo. Exato. E você tem um problema aí de passivo a ser resolvido. Tá aí, um passivo que é um depósito que praticamente virou um lixão de produtos perigosos. Então, assim, o que fazer com aquilo ali? Na minha opinião, assim, ali as empresas estariam respondendo pelo depósito irregular daqueles resíduos, se for o caso, se tiverem um nexo de causalidade. Mas é um desses problemas que vamos imputar a responsabilidade para alguém porque a gente precisa resolver um problema social. Um dano ambiental que está ali e que precisa ser solucionado. Então, assim, é um típico caso aí no Pará desses que, no final do dia, era um aterro licenciado, tipo, as empresas têm muitas delas prova do que foi mandado, enfim. E do que foi retirado, né? Muitas retiraram. Também, e estão aí nesse bolo. Não tem negociação com o Ministério Público, assim, estão fazendo todos os estudos, né, Paula? Isso. Aprofundando todas as investigações, para a gente identificar os resíduos agora, enfim. Mas, no final do dia, você tem um problema social que precisa ser resolvido por alguém, porque aquilo também não pode ficar daquele jeito. Verdade. Só que é a típica situação que você, por exemplo, se fosse nos Estados Unidos, e assim, eu acho até muito hilário isso, porque quando você tem cliente gringo que vem para cá e ele quer comprar um imóvel, você começa a colocar todas essas questões, como assim? Eu vou ser responsabilizado, não tem um fundo? Roberta, sabe que a gente tem um cliente que ele quase compra a área da CBB? Coitado, gente. Por sorte, foi feita uma due diligence muito bem feita, vocês, né? mas quase ele compra a área da CBB. Pois é, com muito pouco. Imagina a bronca que ele teria. Não, quebrada. Porque numa dessa, a pessoa quebra. Às vezes é uma pessoa jurídica saudável ou uma pessoa física que tem condições de enfrentar um problema desse, quebra. Então, assim,
eu sou muito favorável a você ter aí instrumentos, porque o Estado tem a sua parcela também de contribuição. Nesse caso da CBB, não tem um licenciado, meu. Então, assim, tem uma parcela de contribuição da responsabilidade civil ambiental do Estado. Essa responsabilidade existe. Então, assim, vamos, já que é para dividir, divide com todo mundo. É como esse caso da instituição financeira. Por que o DNPM, na época, o que tinha autorizado, você não tinha licença ambiental, não tinha órgão licenciador, mas os demais órgãos públicos envolvidos, por que também não responderam? Porque foi só a instituição financeira, por bolso, né? Porque a solidariedade você vai pegar de onde tiver mais dinheiro. Então, assim, nesse ponto eu sou muito crítica, eu tenho muitas resistências, porque eu acho que é um sistema que, no final do dia, você tem uma... Claro, você precisa resolver os problemas coletivos, mas os direitos individuais, eles são afrontados a um grau que, assim, eu acho absolutamente absurdo. Absurdo. Não dá para continuar desse jeito, sabe? É passar por cima de tudo em nome dessa coletividade, desse patrimônio ambiental. Eu acho que precisa ter um pouquinho mais de parcimônia, sabe? De equilíbrio das decisões, principalmente do Poder Judiciário. Então, assim, era essa ideia que eu queria trazer para vocês, essa, assim, visão crítica dessa súmula, que eu acho que perpassa pelo entendimento dessas diferenciações desses dois institutos aí, que têm origem no direito civil e que foram, vamos dizer assim, adotados, incorporados pelo direito ambiental e de uma maneira meio tortinha, mas, assim, mas nesta súmula especificamente, de uma maneira, no meu entendimento, absolutamente equivocada, e ela pretende o cumprimento, como eu falei, de obrigações até que são impossíveis, que não teriam como serem concretizadas e atendidas pelos chamados proprietários anteriores. Não teria, por mais que fossem cobrados, condenados, não tem como você exercer o cumprimento, como você cumprir aquela obrigação que lhe seria imposta, seja pelo órgão ambiental, seja pelo Poder Judiciário, enfim. Então, assim, era essa a ideia que eu queria trazer. Eu acho que é um tema que, se vocês quiserem conversar, estou à disposição. Eu tenho material também, eu até estou devendo para o Fabrício, eu ia disponibilizar a minha pasta com ele das minhas pesquisas, vou fazer isso. Posso mandar para o João também, e do material que eu usei, e tem umas 3 teses sobre obrigações próprio terreno da USP, que são muito boas. Tipo, pela obrigação ambiental, o cara meio que ignora, mas, assim, é muito aprofundada na discussão da natureza da obrigação, na questão dos direitos reais. São teses de mestrado que valem, eu acho que vale a leitura. Eu achei bem boas, assim, eu mando isso para vocês, que é um material bom para ter. Bom para ter, assim, para você consultar, se quiser usar numa petição, num parecer. Bem legal em termos de doutrina, assim. Entendi. E, Roberta, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem ainda um tempinho, eu estou vendo aqui que a Stephanie está com a mão levantada, a Bruna também. Como é que está a tua agenda? Não, eu tô até umas 8h30 eu consigo ficar, porque amanhã eu tenho a assinatura de uma escritura, eu ainda tenho que discutir com o advogado para minuto ainda. Tá, mas bom. Até umas 8h30 eu consigo ficar numa boa, tranquilo. Legal. Então, vamos abrir mais uma rodada, aí a gente ouve a Stephanie, a Bruna na sequência, e aí eu volto para ti. O Fabrício, acho que também levantou a mão agora aqui. Então, vamos tentar centralizar em 3 perguntinhas aqui, ou considerações. Oi, boa noite. Vocês me ouvem? Sim, Stephanie. Primeiro, eu gostaria de agradecer por esse momento, né?
professora Roberta, professor João Daniel. Acho que essas discussões, elas instigam bastante a gente a estar pensando nessas questões que são colocadas aqui na pauta, né? E, professora, eu achei o seu artigo muito didático, nesse sentido de explicar, de trazer essas diferenças, né, entre esses institutos, né, de demonstrar como as obrigações próprio terreno e a responsabilidade civil ambiental, elas são diferentes, elas são autônomas e epistemologicamente diferentes, independentes entre si, né? Elas têm sua aplicação própria, e tu evidencia isso de uma forma bastante didática no teu trabalho, né? Tu traz os elementos centrais dessas obrigações próprio terreno como sendo a soberania sobre o bem e os limites ao exercício dessa soberania, são esses dois elementos centrais. Tu apresenta a titularidade das obrigações próprio terreno, está ligada ao sujeito devedor das obrigações, que é o sujeito titular do direito real, e também tu traz a função dessas obrigações próprio terreno, né? Que é de conservar a coisa, objeto da relação jurídica que deflagrou essa obrigação. No teu texto, tu traz que essa salada, como tu colocaste, né, ela começa a ser feita, pelo menos desde 2002, tu traz até uma citação do professor Milaré, onde essa mistura dos institutos ela começou a ser feita quando a Corte ela equiparou o cumprimento da função social da propriedade com a responsabilidade civil ambiental. E aí, quando eu li isso, eu fiquei a todo momento pensando, né, porque tu traz o argumento central de que essa segunda parte da súmula, ela não se adequaria, ela traria uma instabilidade jurídica, né, ela não traria uma segurança jurídica. Aí eu fiquei, então, a todo momento pensando, né, qual vem sendo, quais os impactos que essas decisões, esse entendimento que o STJ traz, né, quais os impactos reais que essa súmula vem provocando, né, na questão, na seara ambiental, né, se efetivamente a aplicação desse entendimento da súmula 623, ela atende ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e se ela também atende ao princípio da função social da propriedade, já que foi a partir daí que eles foram equiparados, né, com o Instituto da Responsabilidade Civil Ambiental. Era essa a minha pergunta. Stephanie, eu acho que ele não, vamos dizer assim, não seria um mecanismo eficiente, porque a partir do momento que você instaura uma ação civil pública e você traz discussões de defesa, de teses de defesa de muitos réus, essa ação ela se prolonga no tempo, ela é absolutamente ineficiente nesse sentido, porque enquanto ela não tiver fim, você não vai ter aquela, vamos dizer assim, a finalidade de adequação pretendida através daquele instrumento de uma forma célere. Então, assim, eu acho que traz ineficiência a partir do momento que você traz, vamos dizer assim, você coloca nas mãos do Poder Judiciário discussões sobre legitimidade, sobre legitimidade passiva, sobre a questão de nexo de causalidade. Você traz discussões infindáveis e que acabam por gerar ineficiência em razão do arrastado no tempo, entendeu? Ao ponto que, se você fosse com base numa questão de obrigação próprio terreno, talvez você visse aquela obrigação satisfeita pelo próprio proprietário, que a natureza dessa obrigação e da vinculação dele a ela é nítida. É fundada em lei, não tem discussão. Então, na minha opinião, ela não traz... E, assim, tem muita ação sendo proposta nesse sentido, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro.
E as discussões são infindáveis, porque aí o Ministério Público não abre mão, porque é tese, porque agora tem a súmula, então ele não vai, ele fala que ele vai transigir e abrir mão de um direito, que na verdade ele não tem. Então você perpetua essa discussão para sempre e você não tem efetividade nenhuma em termos de proteção ambiental e de cumprimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá? Legal, legal. A gente ainda tem aqui uns minutinhos, estou vendo aqui a Bruna e o Fabrício com a mão levantada. Eu vou só lançar aqui a minha tese agora, rapidinho, e passo para a Bruna. Eu acho que existe um grande equívoco aqui na conceituação de obrigações ambientais. Eu acho que obrigações ambientais é um termo que não existe. Vou falar por quê, na minha visão. Ele não existe porque ele é tão genérico e tão amplo que ele pode abarcar diversos institutos. E eu acho que a confusão que acabou sendo feita foi a de que as obrigações próprio terreno, que são um instituto próprio da responsabilidade, do direito civil, elas têm uma finalidade específica. E a obrigação próprio terreno do imóvel rural, por exemplo, do imóvel que tem passivo ambiental, de reserva ou de APP, ela cabe na discussão, mas ela é uma obrigação, como qualquer outra. Talvez o termo que esteja por detrás da discussão, que é o termo que fica feio quando a gente traz para a obrigação ambiental, seria eu chamar, por exemplo, obrigações legais. O que são obrigações legais? Obrigações legais são aquelas que estão dispostas na lei. Então, se você por exemplo, uma empresa e você precisa captar água para a sua indústria, para a sua atividade, você tem que ter outorga. Para fazer a outorga de água, você tem toda uma legislação que te pede, que te obriga, né? Ela te impõe obrigações. Se você é uma empresa madeireira, você tem uma série de obrigações que estão estabelecidas na lei. Mas o nome disso não é obrigação ambiental, porque senão fica muito genérico. Então, eu acho que essa extrapolação entre o que é uma obrigação estabelecida na lei e uma obrigação próprio terreno é que está criando uma confusão de um termo que extrapola aquilo que ele não deveria extrapolar. Porque a obrigação próprio terreno, uma das características dela é estar expressamente prevista na lei. Ela é taxativa, né? Então, dizer que toda obrigação ambiental é próprio terreno é equivocado. Assim como dizer que toda obrigação legal é próprio terreno é equivocado. O que não é equivocado é dizer que toda obrigação próprio terreno é legal, porque ela tem que estar prevista na lei. Então, eu vou tentar escrever alguma coisa sobre isso ainda. A minha proposta vai ser mudar essa lógica da obrigação ambiental. Eu acho que esse termo é o que está dificultando o raciocínio, principalmente dos alunos, quando a gente tenta explicar a matéria, porque a generalização não cabe. Então, se eu disser para vocês que o simples fato de eu ser um proprietário rural e de eu precisar da água para consumo próprio, ou no nosso estado aqui, outorga de água é obrigatório. Dispensa da outorga é uma possibilidade da quantidade. Isso é uma obrigação que está prevista na lei, mas ela não é próprio terreno, na minha visão, ainda vou estudar para dar uma olhada para ver se o meu exemplo ele se fecha, né? Mas aquela pergunta inicial que eu fiz lá atrás, né, refletindo sobre toda obrigação ambiental é próprio terreno, então a forma que eu tenho de responder ao problema é dizer, olha, bora esquecer essa classificação de obrigação ambiental, porque ela nem tá prevista, né? O termo ambiental aqui ele é genérico. E essa extrapolação é que causa o problema. Eu estou indo por essa linha. É lógico que se eu for fazer a análise específica, também não quero tomar o tempo de vocês, porque a gente quer ouvir a Roberta, eu acho que a linha de raciocínio aqui, da questão da extrapolação, né, é que a complicação aqui foi essa parte final mesmo do acórdão, da súmula, quando o STJ fechou que as obrigações próprio terreno possibilitavam que você fosse buscar de um antecessor uma responsabilidade que ele tem, ele é responsável, mas não uma obrigação, porque a obrigação é outra coisa. Eu acho que concordo com a Roberta, a súmula está certinha até o meio, do meio para o final houve uma mistura aqui, e você consegue atingir o mesmo resultado, você consegue, numa ação judicial, responsabilizar o anterior, porque ele causou o dano, tem nexo, e você consegue estabelecer uma obrigação de preservar, de manter a área, porque o que adquiriu um passivo. Faz todo sentido. É um erro aqui de terminologia. Né?
Exatamente. Me empolguei, meninas, desculpem. Bora ouvir para... Bora escrever! Vamos escrever também. Bruna e, na sequência, Fabrício. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Queria, assim como as meninas, também agradecer. Eu queria também te dizer que eu adorei o teu texto, de verdade. Iluminaste demais a minha cabeça. Eu acho que tu até mudaste um pouco o meu ponto de vista, e eu acho que a parte da obrigação própria não ser solidária foi algo que me chamou muita atenção, visto que eu tinha até conversado com o professor mais ou menos sobre isso, solidariedade, no final de semana. Mas o teu exemplo sobre o banco me remeteu a uma situação, há um tempo que eu li, sobre a imputação da responsabilidade socioambiental do BNDES em relação à usina hidrelétrica de Belo Monte. Eu não sei se tu já lestes um pouquinho sobre isso. Mas aí eu fiquei pensando, relacionado ao exemplo que tu destes. Ou seja, quer dizer que se um dia a usina acabar, ou seja, se um dia o rio Xingu secar, isso está a caminho, né? Mas, enfim, o banco, se a gente fosse pensar se a gente continuasse nessa linha de pensamento, o banco acabaria sendo responsabilizado, né? Não estou defendendo o BNDES jamais, mas eu acho que é uma perspectiva muito eu acho errada. Que a época que você teve a construção e o licenciamento da usina de Belo Monte, você já tinha a Política Nacional do Meio Ambiente e você tem no artigo 12 as obrigações dos bancos públicos financiadores. Então, eles têm ali uma série de deveres de diligência que eles devem cumprir. Então, assim, neste caso específico, eu entendo que o BNDES, ele poderia responder caso ele não tenha exercido o dever dele de diligência em razão do que determina o artigo 12, e se você tiver algum dano decorrente de Belo Monte, ou se concluir que teria aí algum dano decorrente da atividade que ele financiou, e aí ele poderia responder tendo em vista a solidariedade que está imposta e prevista na própria lei. Entendeu? Então, eu acho que uma eventual condenação seria num cenário assim, ainda tem que escruchar muito. Mas aí, por exemplo, porque eu tô com esse negócio do ISG fresco na cabeça. Eu ontem dei uma olhada, porque eu estou escrevendo esse artigo para o livro aí do Dr. Edis, e assim, a responsabilidade dos bancos e das instituições financeiras saíram 3 publicações agora em junho, super recentes, assim, são assustadoras. Acho que a Roberta travou. Vocês ainda estão aí? Tô, acho que ela travou mesmo. Estou aqui também. Parece travado. Eu achei que fosse o meu. Vamos ver se ela volta. Talvez tenha caído. Deixa eu ver, vou mandar uma mensagem aqui. Só um segundo, gente. Ela acho que caiu a conexão dela. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela consegue retornar, porque também está bem adiantado o horário, né? Vamos ver se ela consegue retornar. Ela acabou de mandar mensagem que ela está tentando retornar aqui.
Percebam, gente, aproveitando, né, enquanto ela volta, o interessante aqui a gente já tinha conversado sobre aquela questão de uma visão mais crítica, né, em relação às decisões. Muita coisa do que se discute não é discordar da decisão propriamente, é você analisar a questão teórica para defender ou não a ampliação, digamos assim, né, a generalização. Então, por exemplo, sobre essa súmula, eu tive a oportunidade de fazer um plano de trabalho de pesquisa com o Matheus, que foi me orientando na graduação, em que a gente claramente chegou à conclusão de que você poderia ter o mesmo resultado defendendo a responsabilidade do causador do dano, ou seja, o antigo proprietário que desmatou e vendeu uma área com o desmatamento já consolidado. Ele é responsável, segundo a legislação e nos termos do direito, né? A responsabilidade a ele incidiria por causa do nexo e do dano que ele causou. E você também consegue trazer para o proprietário atual a obrigação. Qual seria a obrigação? A obrigação vem no contexto dele ter adquirido uma área com passivo. Então, ele tem que resolver o problema do passivo, né? Isso faz todo sentido. Olha, eu acho que a Roberta conseguiu entrar. Voltei. Não, vocês não acreditam. O meu cachorro, ele tem ciúme. Quando ele quer brincar, ele fica puxando. Não, é sério. Ele fica puxando. E a gente não dá atenção, comigo, ele puxa o fio do computador. Ele te derrubou, ele já entendeu. Já é uma coisa impressionante. Eu não tenho Google Meet no celular, por isso que eu demorei para entrar, tive que ligar o computador de novo. Vergonha. É um inferno isso. Eu não vi ele aqui atrás de mim. Puxou o fio. Mas, enfim, então, assim, onde que a gente estava? A gente estava falando da questão do BNDES, né? Aí eu ia falar das publicações de junho. Eram 3 publicações. Dessas publicações de junho da União Europeia, da Associação Internacional de Mercado de Capitais, as responsabilidades, tudo bem, que são normas de adesão voluntária, mas, assim, essas da União Europeia não, né? São aplicáveis aos países membros. Mas, assim, a responsabilidade dos bancos e das instituições financeiras dentro desse cenário novo do ISD, gente, são monstruosas. Na hora que que esse artigo ficar... Porque não era nem... A minha intenção não é nem nesse artigo, era dar uma visão geral, assim... Mas aí, à medida que você vai estudando, você vai vendo, assim, merece um artigo específico só sobre a questão da responsabilidade das instituições financeiras no cenário ESG. Tipo, um monstro. Eu não queria ser gestor de fundo atualmente, porque é um negócio... Tá bem complicado. Depois, se tiverem curiosidade, dá uma olhada nessa... O regulamento é um regulamento do Parlamento Europeu e o plano de investimento da Comissão Europeia para facilitar a implementação do pacto, que é o Green Deal europeu, né? O Pacto Ecológico Europeu. E tem uma instituição que chama ICMA, que é essa instituição, a sede dela na Suíça, de mercado de capitais, que a maioria dos bancos do mundo é associada. E eles cumprem os princípios. Tipo, é bizarro a responsabilidade dos caras. Tipo, eles têm que deixar numa conta a totalidade do valor do fundo de garantia se as empresas investidas e que supostamente são sustentáveis, vamos dizer assim, se elas tiverem problema. Tipo, um negócio assim, bizarro. Eu acho super legal, eu acho isso muito bom, mas é um negócio que os bancos vão passar pianinho, meu. Até porque eles vão precisar contar com o apoio de gente muito especializada para, vamos dizer assim, fazer due diligence, para investigar, porque galera de banco que nunca mexeu com ambiental, se posicionar, não dá. É outro mundo, assim.
Mas vale a pena ler. Vale a pena. O banco vive disso, né? De risco. Então, eles ganham com risco. E aí entrou uma outra variável agora que vai mudar toda a regra do jogo. E não é só ver licença, né, João? Ver se licença está válida, se não está válida, se está tudo ok. Vai muito além disso. Muito além. Então, vale a pena vocês darem uma olhada. Eu até mandei para uma amiga minha que é responsável por SD, diretora de SD de um banco grande. Falei, amiga, tô com dó de você. Dó. Mas tudo bem. Roberto, vou te pedir só mais um minutinho para a gente ouvir o Fabrício, e aí a gente te libera na sequência. Tá bom, gente, não tem problema. Tá, é rapidinho. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Parabéns, doutora Roberta, pela excelente exposição. E eu gostaria de saber se você percebeu, ao escrever o artigo, a existência de uma busca exacerbada e realizada de forma equivocada do STJ por alguém que possa ficar responsável pela reparação do dano ambiental. Busca essa que até faz com que o STJ tente mudar o sentido de alguns institutos que já são consagrados pelo direito, como podemos perceber no caso da súmula apresentada hoje, a tentativa de mudar o significado da obrigação propterem, e também na última súmula que analisamos, que a doutora Margarete escreveu um artigo onde se tenta mudar a interpretação do princípio da precaução. E eu queria deixar só mais um ponto de vista meu, que eu acho que essa adjetivação da responsabilidade civil com obrigação propterem, eu acho que ela passa a não ter mais sentido por causa do nexo de causalidade, quando ele diz que precisa de uma relação entre a atividade e o dano. E nesse caso aqui eu acho que não existe isso, aí seria então o dano com a existência do direito de propriedade. No meu ponto de vista, acho que isso não faz sentido. Só isso. Fabrício, eu acho assim, falta, eu acho que eu falei isso para vocês também, eu acho que falta um aprofundamento dos ministros na temática ambiental. Falta, assim, eu tive a oportunidade agora, em razão de um parecer, de esmiuçar os acórdãos do STF, do Código Florestal. Então, assim, a lógica da constitucionalidade do plano de regularização ambiental do Código Florestal para o STF, a lógica para ele ser constitucional é que ele é um instrumento de reparação de danos ambientais. Só que quem entende de ambiental, quem, milita na área ambiental no dia a dia, sabe que o PRA não tem essa natureza reparatória de danos. Não é uma medida, é uma sanção positiva, é um instrumento de estímulo à regularização. Você não tem aí e é por meio de compensação, e não da reparação, não tem uma reparação de danos. Mas, assim, o que eu acho é que falta... o STF ainda sai pela tangente, ele arruma teses, feito essa e tal. Agora, no STJ, você tem o Herman, que é um cara que manja e sabe muito de ambiental. Só que ele tem vamos dizer assim, ele tem posicionamentos diferentes dos nossos e muito até exacerbados no sentido de ecocentrismo, praticamente, entendeu? Então, assim, querendo ou não, ele exerce, exatamente por ele saber muito da temática, ele exerce ali uma influência muito grande. Então, assim, eu acho que o STJ, nesse ponto, você tem aí uma contribuição dele dentro desse cenário, de tipo, não importa, se teve alguma relação em algum momento, você tem a sua cota de responsabilidade, entendeu? Então, eu acho que parte muito dessa não diria nem, não acho que seja uma influência, mas seja da ascendência, talvez, dele no que tange a matéria.
e aí vai, tanto que você vê, tipo, as posições do STJ, do STF sobre o Código Florestal da Constitucionalidade, muitas delas não estão podendo ser executadas por causa do STJ, porque ele entende de maneira absolutamente distinta. Então, você não consegue fazer cumprir e dar executabilidade aos acórdãos de constitucionalidade do STF sobre o Código Florestal. Então, assim, é difícil mesmo. É bem complicado. Por isso que eu sou a favor de varas especializadas. Turmas e etc. Mas, enfim. Legal. Roberta, a gente está em cima do horário. Eu queria imensamente, em nome do grupo de pesquisa, agradecer pela gentileza, pela deferência, por toda essa disponibilidade em participar com a gente hoje aqui dessa conversa. A gente vai tentar produzir, né, um material a respeito das súmulas, e assim que a gente conseguir avançar, a gente divide contigo aí o que surgir desse brainstorming, diria eu. Eu vou adorar, e quando vocês estiverem aqui em São Paulo, se Deus quiser, quando essa pandemia passar, venham, eu disponibilizo aí, se vocês quiserem pegar material sobre risco, é o que mais eu tenho. A hora que vocês quiserem, estou à disposição, tá? Ótimo. Então, a gente vai se despedindo por aqui. Eu vou pedir só para os membros do grupo ficarem mais um pouquinho, porque a gente precisa conversar sobre a nossa última reunião. Tá bom, gente. Já libera a Roberta. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Um beijo. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigada. Boa noite. Vou interromper aqui.